Fala galerinha, sou Felipe Bruni aqui no canal Futebol Maluquinho FC. Você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar do Choque Rei, o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Aqui no canal já falamos sobre o majestoso entre Corinthians e São Paulo, já falamos do clássico alvinegro entre Corinthians e Santos e já falamos do derby entre Corinthians e Palmeiras. Agora chegou a vez de falarmos de Palmeiras e São Paulo, o conhecido clássico Choque Rei. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal, hein? Vai vir a vinheta e logo após começaremos a falar sobre o Choque Rei. Bom, vamos lá falar então do Choque Rei, um clássico equilibradíssimo entre Palmeiras e São Paulo. Fica ligado aqui no canal que já já você vai saber por que esse clássico leva o nome de Choque Rei. Mas antes eu queria destacar um ponto muito importante quando nós falamos do confronto entre Palmeiras e São Paulo. Afinal de contas, esse confronto tem duas versões que cada um dá uma versão diferente sobre o histórico de confrontos, né? E curiosamente, tanto Palmeiras como São Paulo usam históricos de confrontos que não o privilegiam. O Palmeiras considera 3 partidas entre Palmeiras e São Paulo, curiosamente partidas em que o Palmeiras teve vantagem sobre o São Paulo. Com isso, existe esse equilíbrio. Na estatística do Palmeiras, ele desconsidera 3 partidas que foi antes da refundação do São Paulo, que foi do período de 1930 a 35. O Palmeiras não considera os jogos que aconteceram aqui, que curiosamente o privilegiaria. Já o São Paulo considera esses jogos, o que tira um pouco a vantagem do São Paulo sobre o Palmeiras. Por isso que quando eu falo que nenhum dos dois se privilegiam nas estatísticas, é por causa disso. Porque o São Paulo considera 3 jogos em que ele foi mal contra o Palmeiras. E o Palmeiras desconsidera 3 jogos em que ele foi melhor que o São Paulo. Ou seja, os históricos de confronto são diferentes para Palmeiras contra São Paulo e para São Paulo contra o Palmeiras, mas ambos não se privilegiam. Ambos se prejudicam quando fala das estatísticas do confronto, curiosamente. Tanto o Palmeiras, que desconsidera 3 vitórias que ele teve no confronto com São Paulo, e tanto o São Paulo que considera nas suas estatísticas 3 derrotas para o Palmeiras. Bom, começamos a falar sobre as estatísticas do Choque Rei, mas afinal de contas, por que Choque Rei, né? O apelido Choque Rei surgiu lá em 1936, quando São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no antigo estádio Palestra Itália, a casa do Palmeiras. O jogo foi tão intenso e equilibrado na ocasião que a imprensa esportiva da época chamou de choque a disputa entre jogadores dos dois times. Além disso, como São Paulo e Palmeiras eram 2 dos principais clubes do futebol paulista, o jogo ficou conhecido como Confronto dos Reis do futebol de São Paulo, que veio nas décadas de 40 e 50 a intensificar a rivalidade entre os dois. O jogo, na ocasião, ficou conhecido então como Confronto dos Reis do futebol de São Paulo, daí surgiu então o apelido Choque Rei. O Choque Rei mostrou aí já um equilíbrio que predomina até hoje. E quando vamos mostrar daqui a pouquinho o histórico de confrontos entre Palmeiras e São Paulo, vocês vão ver que existe um baita de um equilíbrio nesse clássico, que é muito difícil, inclusive, de termos clássicos tão equilibrados em termos de números. Normalmente, um leva vantagem leve sobre o outro, pelo menos, mas nesse clássico aqui, eu te garanto, tem muito equilíbrio nessa história gigantesca entre Palmeiras e São Paulo. Mais um aspecto aí importante quando falamos do Choque Rei, a divergência, é claro, dos números entre Palmeiras e São Paulo no histórico de confrontos, né? E fazendo uma correção aqui, o importante destacar é que o Palmeiras, a diferença de jogos para o São Paulo no todo é de 6 jogos, né? Nas estatísticas do Palmeiras, o Palmeiras considera que teve 3 vitórias a menos o próprio Palmeiras e 3 empates a menos no confronto. Já o São Paulo considera, ou seja, em comparação com o Palmeiras, 6 jogos de diferença, as estatísticas de um para o outro.
Nesse vídeo aqui eu vou usar as estatísticas utilizadas pelo São Paulo para falar do confronto, mas claro, vou falar também como o Palmeiras considera as estatísticas neste confronto entre Palmeiras e São Paulo. Bom, São Paulo considera um profundo equilíbrio entre os dois no choque rei. Tanto é que os números até agora, neste momento, considera-se que o Palmeiras tenha 116 vitórias, o mesmo número de vitórias que o São Paulo conquistou no confronto, 116, e são 115 empates, ou seja, ao todo foram 347 jogos disputados entre Palmeiras e São Paulo no Choque Rei, com profundo equilíbrio, 116 vitórias para cada lado e 115 empates. Já o Palmeiras não considera que teve 347 jogos, e sim 341 jogos. O Palmeiras considera realmente que o São Paulo venceu 116 vezes no confronto, porém o Palmeiras considera que, no caso, o Palmeiras não venceu 116 vezes o São Paulo, e sim 113 vezes. E também considera que não teve 115 empates no confronto, e sim 112 empates. Ou seja, uma diferença de 6 jogos, 3 vitórias a menos do Palmeiras e 3 empates a menos no duelo. Essa é a conclusão aí dos retrospectos considerados pelo Palmeiras no confronto entre as equipes. Bom, agora sim vamos falar então de goleadas, hein? Esse clássico vamos destacar duas goleadas que foram as maiores goleadas que as equipes aplicaram na outra nesse confronto, né? A maior goleada deste confronto foi o São Paulo, que aplicou sobre o Palmeiras lá em 1939. O São Paulo goleou o Palmeiras por 6-0, que foi a vitória mais elástica desse choque rei e pertence ao tricolor. No ano de 1939, os rivais se enfrentaram no estádio Antônio Alonso, popularmente conhecido como a Rua da Moca. Armandinho marcou um hat-trick, enquanto Eliseu, Paulo e Araquém completaram a chuva de gols do São Paulo. Na ocasião, então, o São Paulo goleou o Palmeiras por 6-0 e foi a maior goleada da história deste clássico. Em 2003, mais recente, uma das goleadas históricas do Palmeiras sobre o São Paulo foi o placar de 5-0. Em outubro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Palmeiras já no Allianz Parque e não estava devidamente preparado para a intensidade, como muitos dizem, afinal de contas o São Paulo tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil. Mas enfim, o Palmeiras deitou e rolou na partida e goleou aí o São Paulo pelo placar de 5-0. Antes de falarmos de títulos de São Paulo e títulos que o Palmeiras já conquistou em toda a sua história, vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Qual dos dois históricos de confronto vocês consideram o mais relevante e o melhor aqui que vocês consideram o correto? Os dois históricos aí, cada um não se privilegia o próprio clube, né? Que nem o São Paulo considera extremo equilíbrio entre os dois no choque rei. O Palmeiras considera que o São Paulo tem uma leve vantagem nesse histórico de confrontos. Deixa aí na sua opinião qual desses dois é o válido para você. Bom, agora vamos falar de títulos, começando aqui pelo São Paulo. Ao todo, São Paulo já conquistou 44 títulos oficiais, sendo 3 mundiais, 9 títulos continentais, 8 títulos nacionais, 1 interestadual e 23 vezes conquistou títulos estaduais. O São Paulo conquistou 22 vezes o Campeonato Paulista, sendo o último título do Paulistão em 2021. O São Paulo também já conquistou a Supercopa do Brasil nesse ano, um título que o São Paulo ainda não tinha na sua galeria, assim como no final do ano passado o São Paulo conquistou a Copa do Brasil, que também foi um título inédito, uma vez que o São Paulo ainda não tinha conquistado a Copa do Brasil. O São Paulo também se orgulha de falar sobre as conquistas, afinal de contas, o São Paulo conquistou todos os títulos que podia ter disputado até aqui. O São Paulo também conquistou 6 vezes o Campeonato Brasileiro, sendo a última conquista em 2008, aliás, após uma sequência de 3 vezes Campeonato Brasileiro, de 2006, 2007 e 2008. O São Paulo conquistou 3 Libertadores da América, mais recente em 2005, 3 mundiais de clube, o mais recente em 2005. Os outros dois, em 92 e 93, ainda tinham o nome de Copa Intercontinental.
São Paulo também já conquistou Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Supercopa da Libertadores, Copa Comebol e Copa Master da Comebol. Enfim, são vários títulos aí que o São Paulo conquistou ao longo da sua história. O mais recente deles foi, nesse ano, a Supercopa do Brasil, que curiosamente o São Paulo ganhou sobre o Palmeiras, né? Que era o duelo entre o campeão da Copa do Brasil, São Paulo, contra o campeão brasileiro Palmeiras. Antes de falarmos dos títulos do Palmeiras, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Se você chegou até aqui no vídeo é porque você está gostando do conteúdo, então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Agora sim, vamos falar dos títulos do Palmeiras, hein? O Palmeiras já conquistou 58 títulos oficiais. 5 continentais, 20 títulos nacionais, 5 interestaduais e 28 títulos estaduais. O Palmeiras já conquistou 26 vezes o Campeonato Paulista e o Palmeiras vem de 3 vezes seguida conquistando o Paulistão. Conquistou em 2022, 2023 e a mais recente esse ano em 2024. O Palmeiras já conquistou 2 vezes a Série B do Campeonato Brasileiro, 2003 e em 2013. Palmeiras conquistou uma vez a Supercopa do Brasil em 2023, conquistou 4 vezes a Copa do Brasil, sendo a mais recente em 2020. O Palmeiras conquistou 12 vezes o título do Campeonato Brasileiro. O mais recente foi em 2023, mas em 2022 o Palmeiras também havia conquistado o Brasileirão. O Palmeiras já conquistou 3 vezes a Copa Libertadores da América em 1999, 2020 e 2021, hein? Esses foram as conquistas do Palmeiras ao longo de toda a sua existência.